Eu sou Márcia Costa. No Espaço Feminino de hoje, a nossa busca é pelo crescimento da nossa fé em Deus. Por isso eu quero te convidar a acompanhar essa indicação de leitura que vai te ajudar nesse propósito. Veja. O livro Transpondo Muralhas, de Eugene Peterson, é a leitura certa para quem gosta do personagem Davi, da Bíblia Sagrada. Nesta inspiradora obra, o professor Eugene usa magistralmente as melhores histórias da vida de Davi para nos brindar com as sábias lições para o dia a dia da nossa fé e da nossa espiritualidade. Explorando a fundo as experiências de amizade, tristeza, amor, pecado e sofrimento da vida de Davi, bem como as de santidade, beleza e solidão, o livro nos leva a uma redescoberta das veredas eternas que se encontram por trás das ricas e emocionantes narrativas da existência de Davi. Transpondo Muralhas certamente é uma boa leitura. Eu quero meditar com você nessa palavra do nosso Pai e hoje, sobre esse assunto, não permita que a amargura estrague a sua vida, não permita que ela entre no seu coração sorrateiramente, subliminarmente, aquele jeitinho todo não agressivo, mas que entra com uma ofensa ali, com uma frustração ali, com algum ressentimento do outro lado, e tudo isso começa a entrar sem muita importância, nada tão drástico, nada tão grande, mas entra minucioso, entra pequeno, entra sorrateiramente, mas vai minando a sua vida se você permitir que aquela frustração, que aquela inveja, que aquela raiva, que aquela indiferença que te magoou, que aquele maltrato, aquela ofensa, se você deixar, isso torna a tua vida uma vida muito amarga. E a amargura, ela tem uma função diabólica de tirar da gente a capacidade de ver a vida que Deus preparou para a gente. A Bíblia, que é a própria palavra do Pai, está o tempo todo nos orientando a guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E você precisa hoje estar muito atenta a que o seu coração esteja guardado, protegido, blindado com a palavra do teu Pai te protegendo, identificando com essa palavra, estando alerta e o tempo todo habilitada por essa palavra para ter um discernimento sobre tudo que quer tomar conta do teu coração e que não é contra a vontade de Deus, e você está atenta que aquela ofensa, por mais sutil que seja, ela não tem que ter lugar no teu coração, você tem que ter agilidade em perdoar, perdoa e põe fim nisso. E se Satanás quiser retomar esse imbróglio na tua vida, você não permite. Essa decisão é sua de, o tempo todo, estar atenta a que a amargura, ela não estrague a minha vida. Você tem de Deus tudo o que você precisa. O apóstolo Pedro escreve isso na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, ali no versículo 3, ele já logo diz, olha, Deus já providenciou tudo que a gente precisa para essa vida, para a eternidade, então Ele já trouxe os meios e as condições. Nós é que temos que tomar algumas decisões diárias, posicionamentos, e um deles é sobre não permitir que essa amargura, ela invada a nossa vida, estrague a nossa vida, porque quando a gente começa a ver as coisas sem cor, quando a gente começa com aquele tom negativo para a vida, quando a gente começa a ficar uma pessoa sem acreditar, uma pessoa incrédula, uma pessoa altamente que não consegue lidar com nada em felicidade, em alegria, isso já é um sinal grave de que a amargura está aí dissipando toda a nossa história. Eu quero aqui com você trazer duas decisões de duas mulheres para a gente pensar nas decisões dessas duas mulheres. São duas histórias distintas e que traçam assim um contraste de uma decisão de uma delas
São duas mulheres que eu vou trazer hoje para a gente pensar aqui no contraste da postura delas, da decisão que elas tomaram diante da amargura. E foi fundamental para a história dessas mulheres. A primeira mulher que eu quero que você pense comigo é sobre Mical. Ela se deixou vencer pela amargura. Mical, a história dela a gente acompanha desde o capítulo 17 de 1 Samuel. A história de Mical, que era filha do rei Saul, ela foi marcada por uma decisão muito infeliz dessa mulher chamada Mical, que decidiu permitir que a amargura se expandisse dentro dela. Ela foi criada num ambiente que provavelmente foi um ambiente muito propício para que essa mulher se tornasse uma mulher amarga. E essa mulher chamada Mical, ela permitiu que a amargura tornasse ela uma pessoa, inclusive, estéril em todos os sentidos. Mical foi criada pelo rei Saul e com certeza conviveu com o rei. E a gente tem que andar um pouquinho para saber como é que Mical foi criada. A gente percebe a história de Mical a partir do capítulo 17 de 1 Samuel, no meio em que Davi está vivendo ali, fazendo uma visita aos seus irmãos, e o povo de Israel estava numa guerra contra os filisteus. Aí você lembra da história de Davi e Golias. No capítulo 17, a gente lê que Davi, curioso, porque foi levar uns lanches para os seus irmãos, quer saber o que está acontecendo, e lá o povo fala, olha, aquele gigante ali está afrontando a gente está aqui encolhidinho, e ele está lá afrontando o nosso coração, a nossa vida está assim, sabe, está todo mundo desestabilizado, o reino está meio inseguro, e o rei está lá pensando no que fazer, e Davi começa a ouvir os soldados dizerem o seguinte. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 25, os soldados dizem o seguinte, olha, quem vencer esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai dar a sua filha, e o nome da menina era Merabe, vai dar Merabe, e vai dar a sua filha, e além disso vai dar isenção de impostos. Davi, não foi por isso que ele decide ali se posicionar a favor do povo de Deus, imbuído de autoridade, vence aquela batalha porque Deus estava com ele. Ele derruba Golias e o vence, corta a cabeça de Golias. Nesse momento, a gente começa a acompanhar o capítulo 18, quando lemos que Davi vai ao encontro de Saul, e Saul já começa a ficar meio com inveja, porque no capítulo 18, dos versículos 7 a 9, Saul ouve as mulheres cantarem o seguinte, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul então fica irritado com esse refrão dessa música dessas mulheres e aborrecido, ele fica com muita inveja de Davi. Isso você lê em 1 Samuel, no capítulo 18, os versículos 7 e a 9. E ele começa aí a olhar Davi com inveja. E todo o trato que havia feito, desfez. Pega Merabe, que era a filha que ele disse que ia dar a Davi, aquele que vencesse a guerra, e decide dar Merabe para outro homem. E ele percebe que Mical é aquela que amava Davi. Saul percebe que a filha, Mical, gosta de Davi, ama Davi. O que ele faz? É muito interessante que no capítulo 18, versículo 20, Saul percebe esse amor e ele diz o seguinte, eu vou dar Mical para Davi e isso vai ser um laço para ele. Por quê? Porque Saul, ele tinha uma trama. Ele tinha uma trama de pegar Davi e propor o seguinte para ele, olha, eu quero que você case com Mical. E aí Davi fica meio intimidado com aquilo, disse, como? Não é fácil ser genro do rei? Então, Saul articula uma manobra com os seus conselheiros para fazer com que Davi vá atrás de um dote, que seriam 100 prepúcios dos filisteus. Ora, os filisteus eram os homens de guerra. Como é que Davi ia chegar lá e ia matar os homens e trazer para o rei os 100 prepúcios desses 100 homens mortos? Era um desafio assim. Saul tinha
absoluta certeza que ele não ia vencer, pois Davi vai e volta com 200 homens mortos. O dobro do pedido do dote para Mical. Aí eu quero só que você, por isso que eu contei mais ou menos rapidinho, se você puder ler o capítulo 17, 18 e 19 de 1 Samuel, você vai ver essa história bem melhor. Eu só estou passando aqui rapidinho para você ver o contexto em que Mical vivia. Era esse contexto de um pai que deixou a inveja tomar conta dele, a inveja por Davi tomar conta dele, e ele distribui, ele deixa isso passar para os seus filhos, ele deixa isso estar em contato, aquela informação daquela inveja, aquela inveja que tornou Saul um homem amargo, ele deixou exalar isso para os seus filhos. É claro que Jonatas, filho de Saul, não permitiu que a inveja estivesse ali e tomando conta do coração dele também, e portanto a amargura. Mas Mical, ela fica nesse contexto desse pai amargo, porque nutriu a inveja. E a gente percebe que Mical, que amava Davi, no capítulo 19 de 1 Samuel, ela já entra numa trama com o pai de mentira, de engano. E eu queria só chamar a atenção para você que é mãe, e está aí, está vendo agora com essa palavra de Mical, está conseguindo enxergar o seu coração e ver que o seu coração está pesado pela amargura, porque alguém um dia te ofendeu, porque o passado foi difícil, aí de repente você está aí pesada, densa, e essa amargura, ela é exalada porque você expõe a tua incredulidade, já dizendo, julgando a igreja, julgando A, julgando B, ofendendo A, com aquela palavra sempre pessimista nos lábios. Isso as crianças estão vendo, os filhos estão vendo, toda essa amargura que você exala através de palavras maledicentes, de palavras pessimistas, de palavras pesadas, ofensivas, que desacredita o outro, que menospreza o outro, que invalida o outro. Isso vem porque o coração está pesado de amargura. E a criança que está perto de você, o marido que está perto de você, o vizinho, eles percebem isso. Eles percebem essa situação. E você pode achar que ninguém percebe, mas eles percebem. Porque Mical percebeu de Saul e o coração dela se contaminou. Ela não teve condições de bloquear, de não permitir que aquela amargura se expandisse dentro dela. E aí, o que acontece? Aí a gente vai para o texto que eu sugeri para você que está aí no seu vídeo. Mical se deixou vencer por essa amargura colocada através dos exemplos de seu pai. E aí está no vídeo, 2 Samuel, no capítulo 20, acontece que ela já está casada com Davi, e dos versículos, 2 Samuel 6, a partir do versículo 20 ao 23, ela ali está na janela e o marido, Davi, vem de uma conquista, trazendo a arca de Obed-edom, uma outra situação bem complicada que Davi viveu, mas que ele aprendeu, e você pode ler em 2 Samuel capítulo 6, e o motivo pelo qual ele está alegre, está feliz, e lá vem ele todo espontâneo, adorando. Mical olha Davi da janela e ela está totalmente, a visão dela, por conta da amargura, está totalmente corrompida. Ela não consegue ver uma vitória. Ela não consegue ver que seu marido vem de uma vitória. Ela só tem olhos para a ofensa. Ela interpreta a atitude de Davi não como uma vitória, mas como uma ofensa. Porque a amargura, ela causa isso. Ela faz com que você não consiga ver a verdade. Você vê corrompido. A cena corrompida pela amargura que distorce tudo. Davi, a Bíblia diz aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, diz que Davi voltando para casa, ele estava voltando para casa para abençoar a sua família, e Mical, o que ela faz? Ela
rejeita o seu marido. Ela deixa o seu marido numa situação delicada, porque ela ofende Davi quando o encontra. E ele vem para abençoá-la. Ele vem para abençoar a sua casa. Aí a gente percebe que a amargura de Mical impede Mical de viver a bênção. E eu quero hoje, em nome de Jesus, estar com você atenta a que a amargura não impeça você de viver o momento de bênção. Não distorça a sua visão e não faça com que você perca uma grande oportunidade agora. A Bíblia diz, nesse momento, a partir do versículo 20, que depois que Davi diz a Mical, olha, eu não ligo para o que você diz, eu vou adorar e eu vou anular o que você diz. A Bíblia diz, no versículo 23, que Mical jamais teve filhos. Somos os nossos maiores inimigos. Você se torna a sua maior inimiga. Não é o seu marido, não são as circunstâncias, não são as pessoas, é exatamente você. E eu me torno a minha maior inimiga quando eu permito, quando eu deixo a amargura se expandir e tirar de mim uma grande oportunidade para ser feliz. Hoje é dia de estar atenta a isso. Agora, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A amargura é uma ação diabólica, você deve resistir a ela como quem resiste ao diabo, porque ela é uma ação dele, porque assim ela vai fugir de você. E em 1 Pedro, no capítulo 5, os versículos 7 a 9, Pedro diz o seguinte: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua fragilidade, toda a sua decepção, toda a sua frustração, isso não deixando a amargura entrar, porque Ele tem cuidado de você. Esteja alerta, vigilante para essa amargura não entrar, porque o diabo, o inimigo de vocês, está ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que se deixa ser vítima da amargura, para poder devorar essa pessoa que se torna vítima da amargura. E o apóstolo Pedro continua: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Permaneça firme na fé. Não vou permitir que essa ofensa crie proporções maiores no meu coração. Eu vou reagir perdoando, porque é isso que vai me fazer bem, e não essa amargura que quer tomar conta do meu coração. Eu já conheço esse jeito sutil de chegar, mas eu já estou preparada, guardada pela palavra do meu Pai, e não vou permitir que essa amargura crie espaço em mim. Outra mulher que a gente vai continuar vendo, que é exatamente uma mulher num contraponto aí, que ela decidiu fazer o seguinte: Ana reagiu à amargura crendo no amor de Deus. Está aí no seu vídeo. Ana, ela reage à amargura e ela crê no amor do seu Deus. Essa história de Ana está em 1 Samuel, no capítulo 1. Ana, ela vivia um contexto muito difícil. Ela era mulher de Eucana e, na época, um homem podia, naquela cultura, naquela situação, o homem podia ter mais de uma esposa. E Ana era uma das mulheres de Eucana. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Essa Penina podia ter filhos e tinha filhos de Eucana. E Ana não podia ter filhos. Acontece que Ana, ela começa a estar ali debaixo daquele massacre, porque no próprio capítulo 1, dos versículos 6 a 8, a gente vê que Ana passava assim um desgaste enorme, um desgaste muito grande, porque Penina tentava o tempo todo irritar Ana. No versículo 6 de 1 Samuel, com certeza debochava de Ana, né? Como muitas vezes a amargura quer chegar através do deboche na tua vida, não é verdade? E olha lá, você não consegue. E olha lá, tá vendo? Você está aí tentando equilibrar o teu peso e nunca consegue. Aí vem aquelas pessoas debochando de você. Tá vendo? Não conseguiu de novo passar no concurso. Debocham de você. E aí você começa a acatar aquela ofensa, aquela irritação, e aquilo vai tomando um espaço e vai te tornando amarga.
Agora, Ana, olha a postura de Ana. Diante da irritação, sabe o que Ana faz? Ela vai ao altar. Ela vai para Siló com o esposo e ela vai para o altar, para o santuário do Senhor. E o versículo 10 de 1 Samuel diz que Ana vai para lá com a alma amargurada. E Ana chora. E Ana faz exatamente o que Pedro fala aqui em 1 Pedro capítulo 5, os versículos de 7 a 9. Ela lança sobre o altar o Senhor, o Pai. Ela lança sobre ele toda aquela ofensa, toda aquela irritação, toda aquela pressão que ela estava passando. Aquela pressão que poderia tornar a sua vida uma vida amarga. Porque no versículo anterior, versículo 8, o marido Eucana pergunta para ela, poxa, Ana, o que está te faltando? Porque a Bíblia conta que Eucana amava a Ana muitíssimo. E quando era para dar a porção, que era de praxe, no momento em que eles iam adorar, Ana sempre ganhava uma porção dobrada, ou seja, um presente em dobro do marido, porque o marido a amava. E ela estava debaixo de uma dor tão grande que ela não conseguia nem ver o amor do marido. Às vezes a amargura faz isso. Ela torna a nossa vida de um jeito que a gente não consegue ver o amor dado a nós, que está diante dos nossos olhos. A gente não consegue ver o carinho desse filho, que é só do jeitinho que ele pode dar, mas é o jeito que ele pode dar. Mas o nosso coração fica impedido. Não permita que a amargura impeça o seu coração, faça como Ana. Ela foi, nos versículos 15 a 16, aponta que a decisão de Ana foi o seguinte, ela se lança no altar e chora, e chora, e chora. E quando Eli, o sacerdote, vê a situação dela de choro dolorido, ele pensa até que ela está bêbada e diz para ela, olha, abandona esse vinho aí, não fica bebendo assim não. E Ana diz, não é nada disso. Nos versículos 15 e 16, Ana diz assim, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e grande tristeza. Ana decide tomar uma posição. Mesmo que as pessoas tenham uma visão errada de mim, assim como Eli teve uma visão errada dela, mas a decisão dela, ela tomou e ela não voltou mais atrás. Pode até ser que as pessoas digam assim para você, ui, você tem sangue de barata, você está indiferente a essa ofensa, você não vai fazer nada. Eu decidi me posicionar e reagir à amargura, porque de mim, quem me julga, quem julga a minha causa, quem é a minha justiça, quem me justifica é o Senhor. E eu não vou ficar aqui querendo tomar satisfação. A minha decisão é, Filipenses capítulo 4, versículo 6, eu não vou andar ansiosa por coisa alguma, mas em toda oração e súplica, com ações de graças, eu vou apresentar os meus pedidos, a minha dor, vou lançar a minha dificuldade, a ofensa que fizeram sobre mim, a pressão, não vou permitir que essa amargura esteja me desestabilizando. É uma decisão que Ana tomou e no último versículo, que a gente pode ler aqui, de 1 Samuel, Ana fica grávida. E a bênção de Ana não foi só para ela, foi para uma nação, porque a bênção de Ana, o desejo de Ana, chamado Samuel, se tornou o desejo de uma nação. Você vê que quando você não se entrega à amargura, Deus amplia a tua visão. Ele quer que você agora tome a decisão que está impedindo de você ver melhor. Ele quer que você tome a decisão, eu não quero mais ter a minha visão turva, Senhor. Porque Ele já preparou uma visão cheia de luz. Ele não disse? Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas? Ele habita em você, essa luz habita em você. A decisão de dar conta dessa luz, de tomar consciência dessa luz que existe em você é sua, é minha. Então eu não vou me deixar escurecer pela amargura. Eu vou me decidir por perdoar, por amar, por caminhar mais a milha que for preciso, porque eu sei que há recompensa em viver uma vida sem amargura. Agora, existe um último ponto
que eu quero que você anote aí nas suas anotações, se você estiver fazendo, senão não tem problema, mas a última é que a decisão de viver no solo dessa graça é a nossa decisão. E a gente vê em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se quiserdes, o Senhor falando para você, se você quiser e você me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Se nós quisermos, você não quer viver uma vida mais leve, mais suave, onde as pessoas olhem e te apontem não como uma pessimista, não como a do time do contra, não como aquela que não tem vigor e nem vontade, porque o peso da amargura tornou a sua vida mais morosa, mais lenta, sem agilidade. Nós queremos sim viver do melhor de Deus para esse momento. Então, em nome de Jesus, lembre-se de Lucas, no capítulo 10, os versículos 19, quando Jesus disse assim: eu dou a vocês autoridade. E você tem do Senhor autoridade para, em nome de Jesus agora, tomar uma decisão. É isso. Satanás não vai mais me destruir, porque Jesus tirou o direito dele de me destruir. Amargura, Jesus tirou o teu direito sobre a minha vida. E eu não nasci para viver com a cara de tamanco, com cara de jacaré, com a cara sem parecer nem formosura, tipo a terra no seu início. Que isso? Não! Eu nasci para andar de glória em glória. O meu rosto tem que dar o exemplo do rosto de Jesus, que era um rosto tranquilo, confortável, aconchegante. Ele mesmo disse em Mateus, no capítulo 11, aprendam de mim, eu sou manso, sou humilde. A nossa decisão agora é ser como ele é. E ele é manso e humilde, e nós podemos, porque temos dele essa autoridade. Satanás não tem direito sobre você, minha querida. Não tem direito sobre as suas emoções, não tem direito sobre os seus pensamentos. E hoje a sua decisão é exatamente esse versículo que nós vamos orar agora. Está aí no seu vídeo. Nós tomamos essa decisão, Pai, e te agradecemos porque a boa obra que o Senhor começou agora, na nossa decisão, ela vai continuar. Pois tudo que é verdadeiro, não falso, tudo que é nobre, não medíocre, tudo que é correto, não incorreto, tudo que é puro, tudo que é amável, nada de ódio, mas o que é amável, tudo que é de boa fama, não é a difamação, não é a boa fama que vai habitar na nossa mente. Se algo excelente, é isso que vai habitar agora no nosso coração, se algo digno de louvor do teu nome, é nessas coisas que nós nos posicionamos, nós estamos decididas a abraçar para o nosso dia. Nós vamos agora fazer trocas inteligentes, Jesus, trocas sábias. Nós agora vamos trocar o que é falso pelo verdadeiro. Essa mentira que a amargura está semeando dentro do nosso coração, de que ninguém gosta da gente, de que ninguém nos aprecia, de que nós não somos capazes, isso é mentira e nós não vamos viver assim. Nós somos o teu poema, Senhor. Nós somos a tua obra-prima. E nós nascemos para ser o teu reflexo nessa terra. Inclusive, Pai, a nossa decisão é em abençoar quem está ao nosso redor. Com a tua paz, com a tua verdade, com o teu melhor, com a tua palavra. Portanto, Deus, nossos filhos vão ser abençoados por essa decisão. Nossos amigos de trabalho, os nossos vizinhos, todos ao nosso redor vão ser abençoados com a decisão de não vamos permitir que a amargura estrague a nossa vida, Jesus. E nós sabemos que essa boa obra que o Senhor começou agora, o Senhor vai dar continuidade. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.